A Delia Works surgiu quando eu ganhei dos meus pais uma geladeira antiga dos anos 50. Eu gostava muito da peça, eu queria mexer com ela, queria reformar ela, mas não tinha tempo nenhum. Quando eu parei de trabalhar, eu tive muito mais tempo de mexer com a geladeira. E mexendo com a geladeira eu descobri realmente que era uma coisa muito interessante para mim, era quase como um hobby fazer aquilo, eu tinha muito prazer fazendo aquilo. Quando eu fiquei sabendo dessas reformas que o Thiago fazia por hobby, eu pensei, poxa, por que a gente não divulga isso, né? Porque é uma coisa que eu nem sabia que existia na época. E aí eu criei o Vade Vintage, mas assim, sem muita certeza do que ia acontecer, se ia ter alguém que ia ler o blog, enfim, a gente criou e foi indo. Consequentemente, algumas pessoas começaram a seguir o blog, comentar, e aí a mídia começou a vir atrás da gente para vir aqui tirar fotos, enfim, ver as reformas, tudo mais. E a gente pensou, poxa, por que não ir além, né? Por que a gente não faz as nossas próprias geladeiras? Na casa da minha avó tem uma geladeira que tem 50, 60 anos e ela funciona. Por que que uma peça tão antiga funciona e por que que a geladeira da minha casa eu troco a cada 4 anos? A gente tem dois conceitos fundamentais na Delia Works, que é design e função. O design é óbvio, é pela beleza da peça, mas a função é a geladeira funcionar bem por muito tempo. Esse é um diferencial que a gente tem, que a gente buscou se inspirar nas geladeiras antigas. Então a gente começou a ver que o vintage tinha muito disso, né? As peças eram feitas para durar, com materiais mais sólidos. Então acho que essa também é uma questão muito importante para a gente, além da beleza do antigo. O que isso cria para o nosso cliente? O que a gente quer que o nosso cliente perceba? A gente quer que o cliente tenha uma relação com a peça. A gente quer que o cliente fique com a peça 10, 15, 20 anos. A gente compra alguma coisa antiga, a gente sabe que aquele objeto tem muita história para contar. O conhecimento técnico que eu tive para desenvolver as geladeiras foi basicamente a partir de curiosidade. Então minha família inteira é feita de pessoas que tinham um contato muito fácil com a indústria. A partir daí eu comecei a ter mais facilidade de entender os processos, como eram feitas as peças, que material era usado, por que era usado aquele material e não outro. Tudo isso criou um aprendizado muito grande, porque a gente conseguiu, depois de todo esse processo, todos esses anos tentando e buscando, indo atrás, a gente conseguiu uma margem de 80% de fornecedor no raio de menos de 30 km. Por toda a questão ambiental, por toda a questão de praticidade também e principalmente pela qualidade. A gente pegou o melhor de muitas geladeiras e criou o nosso próprio design. Ele é totalmente autoral, ele é totalmente a Delia Works. O design de hoje é feito para durar 5, 10 anos no máximo. Para você olhar para ele daqui a 10 anos e falar, nossa, que coisa feia. A geladeira pode até durar 10 anos, mas com 5 anos você já vai estar cansado do design dela. E quando você tem um design clássico, que ele já é consagrado, esse envelhecimento não existe. Então nós temos dois modelos que são inspirados nos anos 50. Então, os cantos bem arredondados, puxador bem característico dos anos 50. E a gente já tem uma outra peça, um outro modelo, que ele é inspirado no começo dos anos 60. Então a peça ela já é mais quadrada, continua arredondada, mas ela tem ângulos mais quadrados, puxador mais angular, mais anos 60, até inspirado em Brasília, que a gente pesquisou bastante. Então a gente fez todo um estudo para dar essa possibilidade para o cliente de ter uma peça original, de ter uma peça fiel à época. Como a gente trabalha em pequena escala, tudo é feito para aquele cliente. Então, desde escolha de cor de pintura, a gente tem algumas cores tabela que são inspiradas nos anos 50 e 60, mas a pessoa também pode escolher uma cor, enfim, que ela quiser, cintilante, rosa, roxo, enfim, qualquer cor a gente consegue fazer. Além disso, a gente também personaliza o puxador e outros detalhes, por exemplo, o lado de abertura da porta. Como a gente faz tudo manualmente, isso é uma coisa muito simples para a gente fazer. Todos os nossos produtos, além de geladeiras, são adegas. Não é que você escolhe um ou outro, todas são os dois. A gente tem um termostato digital que basta você ajustar a temperatura, então um dia você pode fazer uma festa e colocar para gelar bebidas. No dia seguinte você quer voltar a ser adega, é só ajustar a temperatura que ela volta a ser uma adega. O legal é que a pessoa venha aqui e conheça o nosso processo para ela entender o que mais ela consegue personalizar.
Além disso, todas as peças são numeradas, você recebe uma ficha que é colocada atrás da geladeira com seu nome, o nome de quem fabricou, qual é o número de série. Então são pequenas obras de arte.